Imagine a cena aqui comigo. Estamos em um teatro antigo, em um tempo antigo, há mais de 300 anos. Esse teatro está lotado de homens, só que não eram homens comuns, não. Ali estão alguns dos homens mais inteligentes da Europa e da Nova Espanha, como era chamado o México quando ainda era uma colônia espanhola. No palco do teatro, apenas uma pessoa. Por mais estranho que possa parecer, é uma freira que está ali. Seu nome, Juana Inés de la Cruz, ou como era conhecida após entrar na igreja, Sor Juana. Os homens e Juana estão ali para realizarem um teste de conhecimento. Durante horas, eles fazem as perguntas mais complexas da época sobre matemática e filosofia. Tudo para ela. Porém, Juana as responde tranquilamente, passando também horas divagando sobre assuntos filosóficos complexos e realizando cálculos matemáticos dificílimos. Hoje, você vai saber um pouco mais sobre a história e vida da pior freira do mundo, como ela mesma se classificou. Mas calma lá. Não é pelos motivos que você está pensando, ah? Bom, o meu nome é Ivan Lima e é um prazer estar aqui com vocês. Juana Inés de la Cruz nasceu no dia 12 de dezembro de 1651, na cidade de San Miguel Nepantia, na Nova Espanha. Naquela época, o México já havia sido conquistado pelos espanhóis há mais de 100 anos. Muitos espanhóis já haviam se mudado para o novo continente descoberto, e assim, o país já era uma sociedade desenvolvida e complexa. Na Nova Espanha, já existiam castas sociais bem diferenciadas: nobres, plebeus, pequenos burgueses e escravos. Mesmo com essa separação, Juana, demonstrando desde jovem que não tinha vindo ao mundo para levar uma vida comum, nasceu em uma posição um tanto quanto indefinida. Ela era filha ilegítima de um importante capitão do exército espanhol, Pedro Manuel Diaz Bage, e de uma plebeia chamada Isabel Ramírez. Mesmo sendo gerada fora do casamento do capitão, que foi totalmente ausente na vida de Juana, ela e sua mãe foram cuidadas pelo seu avô paterno, um homem relativamente rico, dono de uma fazenda gigante. E foi nessa propriedade que Juana, a mãe e as irmãs passaram vários anos. Foi lá também que a futura freira começou a ir no caminho que a imortalizaram. Como você pode imaginar, nessa época não era permitido que mulheres sequer lessem livros. A pequena garota não ligava muito para essas regras, não. Ela entrava escondida na biblioteca do avô, pegava livros e depois os lia na capela da fazenda. Tudo com máxima discrição. Dessa maneira, com apenas 3 anos de idade, repito, 3 anos de idade, Juana conseguia ler e escrever em latim. Aos 5 anos, já conhecia e dominava os princípios básicos da matemática. Poucos anos depois, na pré-adolescência, a moça já estava por dentro dos problemas filosóficos gregos e ensinava latim para crianças menores, olha só. Nesse mesmo período, ela dominava o idioma asteca. Aprendido com outras criadas da fazenda. Ainda adolescente, por volta dos 13 anos, nossa personagem descobriu algo. A educação superior e completa era permitida apenas para homens. Essa realidade de machismo marcaria sua vida e sua obra, porém, já vamos chegar lá. Revoltada e sedenta por conhecimento, ela implorou para a mãe que a deixasse frequentar o colégio e depois a faculdade com trajes masculinos, o que não era permitido. A jovem, sem opção, continuou a ir na biblioteca do avô, lendo tudo o que era possível. É claro que a inteligência de Juana não passou despercebida. Aos 16 anos, ela e a família se mudaram para a cidade do México e a história da menina que sabia tudo chegou aos ouvidos do vice-rei Antônio Sebastián. E foi assim que essa garota começou a ficar famosa em seu país.
Ela se tornou dama de companhia da vice-rainha, encantando os nobres com sua inteligência. Foi nesse contexto que aquele jogo de perguntas e respostas que eu contei começou. O vice-rei realizou o evento como uma maneira de testar o real conhecimento da ainda jovem Juana. Após o teste, ela ficou ainda mais famosa e, mesmo sendo de origem pobre e apenas uma funcionária, a inteligência da menina fez com que ela fosse cortejada por vários homens, inclusive nobres. Mas Juana não dava muita bola para a rapaziada, não. Foi também na corte do vice-rei que ela começou os seus trabalhos mais polêmicos. Lembra quando eu disse que o fato dela ter sido impedida de receber um estudo superior afetou sua vida? Então, nossa protagonista era uma crítica ferrenha da limitação para as mulheres. E não só disso. Em um dos seus poemas mais famosos, Os Homens Tolos, Juana critica o sexo masculino, dizendo que são os homens que corrompem as mulheres e depois as chamam de imorais. A opinião dela sobre o machismo e patriarcado marcaria toda a sua vida e, infelizmente, viria em algum momento cobrar o seu preço. Muitos consideram essa moça como a primeira feminista da história, a primeira mulher que teve seu trabalho de crítica ao patriarcado publicado. Mesmo sendo polêmica, as suas obras geraram ainda mais admiração de vários homens que continuavam a propor casamentos. Juana, porém, estava mais interessada em conhecimento do que em um matrimônio. E para uma mulher, só havia um lugar em que ela pudesse se dedicar totalmente aos livros, ao invés de ter que constituir uma família. Aos 20 anos de idade, ela entrou em um convento e assumiu seu novo nome, Sor Juana Inês de la Cruz, sendo o Sor um termo para irmã, que era muito usado na época. Ela sabia que se optasse por viver solteira o resto da vida, nunca teria paz. Uma realidade triste para o sexo feminino daquele período e que até hoje existe. Na igreja, a irmã Juana se tornou praticamente um patrimônio, um tesouro muito valioso. Nos anos em que passou como freira, escreveu romances, tratados filosóficos e matemáticos, poemas, comédias e muitas obras fantásticas. Ela até compunha músicas religiosas. Acumulou milhares de livros, montando uma biblioteca incrível. Era visitada por muitos sábios e estudiosos. Ela ainda trabalhava como arquivista e contadora para a igreja. Bem, não foi por esses serviços que a religiosa acabou se envolvendo em problemas. Como eu já disse, até mesmo para os padrões de hoje, Juana seria considerada uma feminista polêmica. Em 1690, quando ela tinha 39 anos, um conhecido padre de Nova Espanha publicou um sermão questionando a obra e até mesmo a vida da irmã. Conforme ele, Juana deveria passar mais tempo orando do que criticando a sociedade. Afinal, ela era uma freira. A mulher não se rendeu imediatamente, respondendo o texto do religioso. Por que Deus daria inteligência às mulheres se não fosse para elas usarem? É difícil de discordar. Porém, como você pode imaginar, os superiores da irmã não ficaram nada felizes com isso. Para piorar, a Igreja Católica da Nova Espanha estava fazendo mudanças em seus comandos. Os novos bispos e arcebispos eram muito mais conservadores e iniciaram uma campanha de retaliação contra Juana. Cada vez mais acuada, sendo perseguida pelo alto escalão da igreja e ainda sendo obrigada a dar seus livros, pensou em abandonar a vida religiosa. Em seu último texto, Juana desabafa sobre o que estava acontecendo. Com o próprio sangue, escreve em um papel, iniciando com "Eu, a pior de todas". Ironicamente, é claro, em referência à hipocrisia daqueles que tentavam lhe prejudicar. A partir daí, ela nunca mais escreveria ou produziria mais nada pelo resto da vida.
que infelizmente não durou muito. Sem poder escrever e até mesmo ler, a irmã Juana começou a se envolver com caridade. Em 1695, 5 anos após ser proibida de fazer o que amava, a irmã morreu, vítima de uma doença que estava se espalhando em seu convento. Ela trabalhava na linha de frente do controle dessa enfermidade, diretamente com as pessoas infectadas. Mas fato é que ela se foi para ficar na eternidade da história. Juana Inês é o objeto de estudo de milhares de filósofos, historiadores e cientistas sociais pelo mundo. Também foi retratada em novelas, filmes e peças de teatro. Seu rosto está estampado na nota de 200 pesos mexicanos, sendo prestigiada e adorada em seu país de origem. Os movimentos feministas também a consideram uma imagem de inspiração e resistência. Conforme o poeta mexicano Octavio Paz declarou, não é justo que digamos que Juana é uma parte da história. Nós precisamos falar também que a história é um fruto do seu trabalho. Que bela homenagem, hein? Bom, e por hoje eu fico por aqui. Fala pra gente o que você achou da trajetória dessa mulher incrível que com certeza mudou o mundo que conhecemos. Escreve aí se você quer ver mais conteúdos desse tipo. Sua opinião, como sempre, é muito importante para nós. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau!